ajude a vida de quem precisa. Hoje, nesses últimos meses, temos vivido um tempo sem precedentes em que as pessoas têm necessitado muito mesmo da palavra de Deus. E nós podemos ser um canal da forma talvez mais simples, do evangelismo que exigiu menos esforço na história da igreja, seja exatamente esse, que é o evangelismo por meio das redes sociais. Nós podemos compartilhar vídeos, podemos compartilhar hinos, podemos compartilhar a palavra do Senhor, os cultos das nossas igrejas, das igrejas dos amigos, quantas vezes quisermos e para quantas pessoas for necessário. Isso é uma bênção de Deus, isso é uma dádiva, isso não enfraquece o Evangelho, nem enfraquece o poder da palavra, isso empodera. Ao contrário do que muita gente às vezes sustenta, isso não alivia a qualidade daquilo que Deus tem a dizer pelas pessoas. Pelo contrário, isso possibilita coisas que nós não poderíamos fazer antes. Amém? Então compartilhe, abençoe as vidas. Não deixe de ofertar, não deixe de dizimar. Você tem acesso às contas da igreja, você tem acesso ao contato das lideranças, dos obreiros, você tem acesso ao contato dos pastores. Entre em contato com essas pessoas, entre em contato com a sua igreja, oferte, dizime, abençoe, propague o evangelho. Não importa se é o máximo que você poderia dar, se alguém pode dar mais, dê o seu melhor, entregue na presença de Deus, que a igreja precisa. E você está contribuindo muito com o reino. Também não deixe de contribuir com as cestas de alimentos, não deixe de contribuir com os alimentos para a cesta básica que nós estamos oferecendo a alguns irmãos. Muitas pessoas têm precisado, outras têm contribuído, e você é muito importante nesse papel, um exercício de fé abençoado da sua vida. Amém? Vamos à palavra de hoje. Abra no livro de Filipenses, no capítulo 3, verso 13, parte B. Nós vamos ler da parte B do verso 13 até o final do verso 16. A palavra do Senhor diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alto, para a de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Essa carta de Paulo aos Filipenses, no contexto em que ele estava avisando o povo, anteriormente um pouquinho ainda no capítulo 3, ele avisava o povo de Filipe acerca dos falsos mestres, dos falsos líderes que apareceriam em relação à igreja. E ele começa a falar sobre a vocação de Cristo, ele começa a falar sobre tornar-se semelhança de Cristo. Ele está ali discorrendo sobre isso, falando que a caminhada, a direção, o alvo do cristão deve ser se tornar semelhante a Cristo. E aí dá um estalo de consciência em Paulo, e Paulo percebe que tornar-se semelhante a Cristo é uma meta, é um horizonte para o cristão, alcançar a estatura de Cristo perfeito, mas talvez não seja uma prática possível a ponto de vivermos em plenitude dentro desse sentido. É uma caminhada, uma direção para a nossa caminhada, mas a conclusão da santidade absoluta só se fará por meio do poder de Deus, por meio da volta de Jesus Cristo, por meio da glorificação dos nossos corpos. E nenhum de nós estará absolutamente perfeito a ponto de um dia soltar uma daquela, como soltou Agostinho de Hipona, que foi um grande teólogo, mas falou que ele olhava para Deus e se julgava tão justo que não se julgava inferior a ele. Nós, se nos olharmos para a Bíblia e compararmos com a Bíblia, nós sempre, todos os dias, nós vamos encontrar em nós algo que seja necessário de mudar, de corrigir, de ajustar. E Paulo estava inserido nesse contexto dos Filipenses, que ele estava explicando a essas pessoas. Eu não quero falar sobre a vocação de Cristo, sobre tornar Cristo um alvo, eu quero falar sobre outra questão. E ele, vendo essa situação que fugia em muitos pontos ao controle dele, ele traz uma reflexão. Ele traz uma reflexão que se assemelha muito a uma escola filosófica que hoje é muito badalada, mas é muito antiga. E que hoje também é muito coisa de coach palestrinha às vezes. Mas se você estudar com intensidade, você vai entender muita coisa, muita conexão do Evangelho com isso. E Paulo, inclusive, faz alusão a essa escola em algumas das suas cartas, que são os estoicos. Essa postura estoica que Paulo assume, por se dizer, nesse texto, quando fala acerca da situação em que ele estaria se colocando ao buscar a semelhança com Cristo, é um aprendizado para nós. E é sobre isso que a gente quer falar essa noite. Antes de tudo, o verso 16
O último que nós lemos diz o seguinte: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu tomei nota aqui de uma questão, de um ponto-chave: viver consciente da própria realidade. Hoje nós temos experimentado pela vida diária, as pessoas têm a expressão de usar o novo normal. Não é o novo normal, porque nós vivemos uma situação de exceção, e assim que a exceção acabar, algumas coisas vão voltar aos padrões que eram, outras nunca mais voltarão, mas nós temos novos parâmetros de vida que são longos, que não são impostos, que são colocados sobre nós para praticamente tudo. Convivência familiar, exercício dos trabalhos, pessoas, eu, por exemplo, nunca tinha trabalhado a maior parte do tempo de home office, hoje estou inserido em casa, estou ralando para aprender, para me adaptar. Tantas pessoas que estão se adaptando ao home office, estão tentando buscar novos empregos, que estão vivendo realidades familiares diferentes, financeiras diferentes. Dentro desse dilema que ele estava vivendo cristão, primeira coisa que nós temos que aprender com ele é o seguinte: ele estava procurando viver de acordo com a própria realidade. Ele não estava procurando fantasiar lugares impossíveis, ele não estava procurando fantasiar performances pessoais que fossem impossíveis em relação àquilo que a Bíblia nos coloca. Ele não estava tentando endeusar aquilo que é capacidade humana, porque nós não somos comparáveis a Deus nesse sentido, pensando que podemos exercer poder, força, apreensão, performance divina. Não é a nós entregue esse poder, essa capacidade. E Paulo estava olhando para si, pensando na sua semelhança com Cristo. E ele falava assim, no final do texto ele fala: todavia andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Andemos de acordo com aquilo que já temos. Ele entendia aquilo que ele deveria buscar, ele entendia aquilo que deveria ser a meta de vida dele. Nós já vamos falar dessa caminhada. Mas ele também olhava para si e falava: eu vou procurar em mim santidade de acordo com aquilo que eu já alcancei. Eu vou viver em mim, a minha vida, de acordo com aquilo que eu tenho, com aquilo que está nas minhas mãos. Aleluia. E hoje eu quero trazer uma meditação, uma pequena adequação dessa palavra para os dias de hoje. O que é da sua vida e da minha vida que nós temos procurado viver extra, além da nossa realidade ou fora da nossa realidade? Se você entrar em qualquer rede social, principalmente essas mais intimistas como o Instagram ou o Facebook, há pessoas com muito dinheiro, há pessoas com uma condição de vida muito superior a praticamente de todos nós que estamos aqui reunidos à distância, que estão vivendo isolamentos sociais dentro das suas mansões, com um helicóptero que pode se levar a qualquer lugar, com uma vista assim bucólica, uma coisa incrível que mexe com os corações. E se nós tentarmos levar o estilo de vida da blogueira, do blogueiro, do famoso, da famosa, nós estamos negando uma própria realidade. A casa que você está dentro é a casa que você tem. O dinheiro que você tem na conta é o dinheiro que você tem. A vida que você leva é a vida que você tem. O seu trabalho é esse. E nós devemos aprender a exaltar o nome de Deus e viver conforme a nossa realidade, conscientes da nossa realidade. Nós vamos falar de exercício de fé, mas quando nós estamos tratando acerca do possível e da vida, nós devemos encarar aquilo que temos. Nós não podemos nos portar como se fôssemos coisas que não somos. O que mais derruba ministérios e pessoas é quando as pessoas querem ser pastores e não são. Quando as pessoas querem ser líderes ou querem ser influenciadores cristãos e não são. Quando as pessoas querem ser os vingadores da igreja e elas não têm esse poder. Ou quando as pessoas querem ser os corretores dos outros e elas mesmas têm seus defeitos. Nós precisamos entender e aprender a viver conscientes da nossa própria realidade. Paulo fala: andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Eu fui lá no final para a gente voltar no meio do texto. No meio do texto, ele fala lá no verso 13, parte B, que é o primeiro, e o verso 14 diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Por aqui eu quero introduzir uma coisinha para a gente pensar. Primeiro, as coisas que ficaram para trás, que Paulo fala, ele não está dizendo nesses textos especificamente apenas do âmbito espiritual. Ele está falando dos fatos da vida dele. Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo cometeu atrocidades em nome de uma fé. Paulo fez coisas ruins, como fez coisas boas. Paulo foi um grande estudioso. Ele foi o grande sistematizador do evangelho. Foi o primeiro homem a escrever sobre Cristo.
e tantas outras coisas interessantes. Mas ele também teve seus erros e suas falhas. Mas apesar dessas falhas, ele naquele momento, neste momento que ele escrevia a carta aos Filipenses, ele vivia um estado de absoluta plenitude com Deus. Em que pese eu achar lindo o livro de Romanos, lindo Coríntios, 1 e 2 Coríntios, eu gosto muito das pequenas cartas de Paulo, Tito, Filipenses, Colossenses, tantas 1 e 2 Timóteo, Tiago, Tiago é o livro do próprio dele. Quando você vai estudar esses pequenos livros do Novo Testamento e também as pequenas cartas de Paulo, você começa a entender, às vezes, nuances do dia a dia das pessoas que são muito interessantes. E Paulo, neste momento, vivia de acordo com a própria realidade, esquecendo-se daquilo que havia passado. Eu já preguei sobre isso na nossa igreja lá na sede, falando que o nosso passado ele não nos define. Nós estamos aqui hoje pelo que fizemos, pelas decisões, pelas nossas ações. O peso que você tem, muito provavelmente é relativo à quantidade que você comeu. Eu comi bastante. A saúde que você tem, muitas vezes tem a ver com seus hábitos. Os problemas que você vive financeiros, talvez tenham a ver com seus hábitos financeiros. A sua carreira, talvez diga respeito a uma profissão que você já exerce há muitos anos ou alguma coisa que você estudou. Nós estamos aqui por conta disso. Mas o nosso passado não é quem nós somos. O nosso passado é quem nós fomos. Os fatos que aconteceram na nossa vida, que não foram causa nossa, que nós não temos causas, mas aconteceram. Alguém que nos feriu, alguém que nos traiu, um desastre ambiental, um acidente de carro, uma doença sem precedentes que ninguém sabe de onde veio a causa. Tudo isso que aconteceu no nosso passado é parte do nosso passado. O passado é lugar de memória e aprendizado. O nosso passado ele não pode ser uma âncora. Eu tenho uma analogia muito interessante que eu acho que o professor Cortella faz quando ele vai falando nos vídeos dele que nós temos que ter o nosso passado como raiz. Porque da raiz nós tiramos alimento e crescemos para cima. Mas quando a gente tem um passado de âncora, o passado nos amarra e nos prende, nós não conseguimos prosseguir na nossa vida. O nosso passado é um lugar de memória e aprendizado, mas ele não nos define. E o primeiro lugar onde o cristão, consciente da palavra de Deus, tem que trabalhar esse contrapassado, não é contra as pessoas, mas dentro de si. Dentro das nossas mentes, dentro dos nossos pensamentos, dentro do nosso conhecimento, daquilo que nós pensamos de nós, da nossa imagem, nós precisamos entender que a palavra de Deus nos renova e nos altera. Se nós estamos dispostos a viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, nós estamos progredindo. E aquilo que fomos já não é o que somos. O passado ficou para trás. Aquilo que fizemos ou aquilo que fizeram conosco ficou para trás. O que você aprendeu, você aprendeu. Você não erra mais na mesma coisa. Você talvez não dê mais abertura a uma pessoa que você sabe que sempre chega para você com más intenções. Mas aprender. No 13, esqueceram das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Paulo falava, olha, eu vivi, eu fiz e passei por muita coisa, mas os meus olhos agora estão à frente. Eu sei o que é prometido para mim. Eu sei o que o meu Cristo veio à terra fazer, o que ele fez por mim, o que ele fez por nós. Eu falo constantemente, dizendo nas palavras de Paulo, das promessas que ele tem para as nossas vidas. Eu estou avançando para o que há diante de mim. Tornar-me semelhante a Cristo para ele, nesse texto, é o que importa para mim. Esse é o meu alvo e eu avanço nessa direção. Não prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por outro lado, ainda trabalhando as nossas vidas, eu quero que você vá lá em Eclesiastes, capítulo 11. Tudo que vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É só a palavra de Salomão. Salomão é tratado na Bíblia como o homem mais sábio que andou na face da terra. O homem natural, a pessoa natural, 100% natural, a quem Deus entregou a maior taxa de sabedoria, vamos assim dizer. Ele foi um grande rei, um grande julgador, escreveu muitos dos provérbios, boa parte dos provérbios, e escreveu todo o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes tem uma característica muito legal, porque ele foi escrito mais à velhice de Salomão. E com mais a velhice, Salomão, além de sabedoria entregue por Deus, tinha uma experiência de vida. Ele conseguia encarar algumas coisas que haviam acontecido durante toda essa vida dele com mais clareza. E quando ele fala isso, encaixado nesse contexto de Eclesiastes 9, ele fala,
tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eu queria trazer para os dias de hoje no seguinte sentido: o que está ao seu alcance? O que está na tua mão? Se você enxerga que o teu passado, por hediondo que tenha sido o que você fez, ou por maior que tenha sido o vacilo do que você deixou de fazer, ele passou. Por mais cruel que tenha sido o que as pessoas fizeram com você, passou e é inalterável. Não há como mudar a sua história de hoje para ontem, só de hoje para amanhã. Não tem como desfazer o que já foi feito em fatos. Há como desfazer os resultados, mas não os fatos. As coisas aconteceram. Da mesma forma, o que nas nossas vidas hoje está ao nosso alcance. O que no seu dia hoje está ao seu alcance. Quais são as atitudes que efetivamente você pode tomar para que a sua vida melhore, para que a sua vida espiritual melhore, para que os seus relacionamentos melhorem? E quais são as coisas que estão fora do seu alcance? Aquilo que está no nosso poder de mudança não nos compete. A gente já vai falar disso. Mas eu quero que você pare e pense comigo. Meu querido, se você tentar hoje estabelecer um hábito, qual seja o hábito? Eu vinha conversando isso com a minha mãe esses dias. Você quer começar a fazer exercício físico? Ou então você quer começar a ler 1 hora por dia? Ou sei lá, você quer aprender um novo instrumento e todos os dias você vai querer estabelecer um novo hábito. Qual é o nível de dificuldade que você vai ter para colocar esse hábito dentro da sua rotina? 1 hora, 1 hora e meia, 30 minutos, 10 minutos por dia com consistência durante meses e anos? É grande, é difícil. É difícil para todos nós seres humanos. Agora considere qual o poder que você tem para mudar outra pessoa. Nenhum. Verdade. Pegar nas orelhas e... As pessoas só mudam a força se elas estiverem escravizadas. E tudo que a gente pode dar para as pessoas é informação. É isso que é o evangelismo. O evangelismo não é pegar as pessoas pelas orelhas ou pelos cabelos e aceite Jesus. Não, é você dar a elas a informação da palavra santa de salvação. E confiar que o Espírito Santo exercerá o convencimento. O que nós temos de poder sobre a nossa vida? O que está ao nosso alcance? Por que nós nos desesperamos tanto com política e com discussões políticas, quando a única coisa que geralmente está ao nosso alcance é dobrar os joelhos? Quantos de nós somos políticos renomados que temos influência no Congresso Nacional, que temos influência na Câmara Legislativa do Distrito Federal? Quantos de nós estamos inseridos em grupos que possam ter essa influência ou os lideramos para pensarmos que podemos mudar a política com a nossa indignação de internet? Mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos um par de joelhos poderosos. Aleluia. A própria rainha da Inglaterra falou uma vez que ela não temia um exército armado contra ela, mas ela temia Nós temos o poder de Deus por nós e temos a autoridade que Deus nos deu, mas não temos controle de força sobre as pessoas, não temos o controle sobre o clima. Um dia que eu aprendi isso, eu não aprendi isso exatamente por meio de uma leitura bíblica, eu fui observar isso na Bíblia depois, mas que isso me saltou à mente. Eu parei de reclamar do frio, ou do calor, ou da chuva de forma veemente, porque eu não tenho poder nenhum sobre a chuva. Choveu, calço botas e levo um guarda-chuva. Fez calor, tento botar uma roupa mais leve, levo um óculos escuro, um boné. Tá frio, leva um casaco. Tá calor, coloca regata. Tudo que nós podemos fazer é nos adaptar àquilo que está ao nosso alcance. No geral, a vida não está tão assim no nosso controle. Mas nós queremos controlar o que não está nas nossas mãos. E isso nos deixa ansiosos, isso derruba a nossa fé, porque nós não sabemos lidar com a nossa mente. Nem porque não sabemos lidar com a palavra, não é nem porque não acreditamos no poder de Deus, mas porque deixamos de confiar e queremos mudar tudo. Queremos mudar tudo. Principalmente se não controlamos. Se há pessoas que você quer que mude, ajoelhe-se. Se há uma situação política que você quer que mude, ajoelhe-se. Se há um momento climático ou até mesmo o Covid-19 aí que está assolando as pessoas, é de joelhos que você vence isso. Aleluia. Nenhum de nós provavelmente tem a formação para descobrir sozinho a cura dessa doença. Nenhum de nós tem poder para mudar o Brasil com as nossas próprias mãos ou o nosso conhecimento. Nem com o nosso poder de influência. Só teremos poder para mudar as pessoas que estão aí se isolando socialmente junto conosco dentro das nossas casas. Mas Deus a quem servimos tem. E pensando nisso, eu quero que você abra agora a sua Bíblia para a gente fechar no livro de Romanos.
capítulo 4. Glória a Jesus. Romanos 4, verso 18, diz o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Só essa parte, só o primeiro trecho. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. O que não está no nosso controle é o objeto do nosso exercício de fé. Aquilo que nós não podemos mudar, ou seja, nossas decisões, que nós podemos com as nossas decisões, com as nossas ações, para a nossa vida pessoal mudar alguma coisa. Aquilo que nós não podemos mudar, o clima, as outras pessoas, a política, as doenças, a situação econômica mundial, são o objeto do nosso exercício de fé. Um cristão, ele antes de tudo, é um ponto fora da curva em qualquer lugar onde ele esteja inserido. Porque ele traz uma consciência de fé que não existe em outras crenças. Ele traz uma consciência de fé que deve, não poderia, que deve se assemelhar à consciência que Abraão tinha. Abraão esperando contra a esperança. Ou seja, contra o consciente coletivo que apontava na direção de uma destruição total. Contra o consciente coletivo que apontava na direção de um fim de uma família. Contra o consciente coletivo que achava loucura Abraão a sair do meio da sua família, que era um homem abastado com boas condições, para seguir a promessa de uma voz que falou com ele. O Deus a quem nós conhecemos aqui na palavra do Senhor e a quem tanto estudamos, não era assim tão destrinchado em um livro tão lindo quanto a Bíblia. Na época de Abraão, Abraão não soube ao que obedeceu. Ele simplesmente obedeceu. E todo mundo falando, mas cara, você tem uma vida boa aqui. Você tem dinheiro aqui, você tem família, você tem sua esposa, você vai seguir. Você vai para onde? E ele creu, ele esperou contra a esperança. Aleluia. O que nós não temos controle, que não está ao nosso alcance, deve ser o nosso objeto de fé. É neste sentido que nós devemos caminhar enquanto cristãos. Nós temos controle sobre nossas devocionais. Nós temos controle sobre o quanto vamos buscar a Deus e o quanto vamos lutar por aquilo que queremos no mundo espiritual. E é nisso que nós devemos colocar as nossas energias. Naquilo que podemos fazer, devemos fazer. Mas naquilo que não é nosso poder, entregaremos aos pés do Senhor. Abraão esperou contra a esperança e creu. E a palavra diz o seguinte: para vir a ser pai de muitas nações. A voz, que era Deus falando com Abraão, quando falou com ele, falou assim: vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou te tornar pai de muitas nações. O filho da promessa de Deus veio quando ele era um centenário. O cumprimento da promessa levou décadas e mais décadas para se cumprir. Ainda assim, ele insistiu. Ainda assim, ele esperou contra a esperança. E Deus cumpriu. A descendência de Abraão vigora até hoje na terra. Da descendência de Abraão surgiu Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e voltará triunfante por nós. Yes. Daquele homem que creu e esperou contra a esperança, coisas sobrenaturais aconteceram. Mas eu quero que você pense uma coisa. Aquilo que não temos controle, muitas vezes, é menor do que milagres. E isso vai fechar. Muitas vezes nós não temos controle sobre coisas que não exigem a negação da ciência, que não exigem a postura sobrenatural, total de milagres, como vamos dizer, crescer novos membros, a cura absoluta de um câncer. Muitas vezes aquilo onde precisamos exercer nossa fé é muito menor. Muito menor. Mas quando, na parábola dos talentos, Jesus Cristo fala, geralmente ela fala sobre dinheiro mesmo, mas quando o Senhor fala a um dos seus servos, o céu sobre muito te colocarei. Eu vou tomar a liberdade de ampliar um pouquinho a interpretação dessa parábola. Se nós somos fiéis nos pequenos exercícios de fé, Deus será poderoso para nos colocar nos locais de maior exercício de fé.
mas talvez por quase um movimento de manada que vemos das igrejas dos crentes, é muito fácil para nós acreditarmos em milagres enormes e, uau, nossa, que milagre, que coisa incrível, é uma perna que cresceu, é uma pessoa que foi ressuscitada, é um incêndio que foi interrompido, são tantas coisas, mudou-se o clima, mas não temos fé nas pequenas coisas. Os locais mais difíceis de exercermos, muitas vezes a nossa fé, são dentro da nossa casa, dentro dos nossos negócios, no meio das nossas famílias, amigos, nos ambientes onde estamos inseridos, devemos dar prova da nossa fé. Porque se você não acredita na conversão do teu filho, da tua filha, do teu esposo, sua esposa, seu irmão, do seu vizinho, do seu amigo, se você não acredita na conversão do pequeno, do próximo, não adianta querer fugir da sua própria realidade, pensando em querer agregar um campo de missões da África, do exterior do mundo. A nossa primeira batalha a ser vencida é dentro das nossas casas. A nossa primeira batalha a ser vencida é com aquilo que estamos nas nossas mãos, é aquilo que está na nossa realidade. Os exercícios de fé, eles irradiam. Já jogou uma pedra dentro de um lago que está calmo, o lago está calmo, você joga uma pedra. O primeiro impacto é em volta de onde a pedra caiu, e só depois as ondas vão se seguindo. Isso é irradiar. Nós só alcançaremos por meio da fé o sobrenatural a níveis mundiais quando acreditarmos que Deus poderá fazer o sobrenatural a níveis espaciais, quando acreditarmos que Deus poderá nos visitar dentro do nosso quarto, quando ninguém vai ver o quão espirituais somos. É quando as pessoas verão que somos espirituais, exercendo os nossos ministérios nos lugares, quando pudermos acreditar que Deus fará algo lindo e sobrenatural no meio das nossas famílias, dentro dos nossos trabalhos, com aquilo que temos hoje, com o nosso carro, com o nosso dinheiro, com o conhecimento que temos, é que Deus nos colocará em lugares mais altos. Temos sido infiéis na nossa fé, nas pequenas coisas, e pensamos que Deus fará algo grande e sobrenatural por meio de nós. Não se engane. Só para recapitular hoje. Viver consciente da própria realidade. Primeiro, antes de tudo, tenha consciência de quem você é e do lugar que você está inserido hoje. Não finge que você não é o que é. Tenha consciência de quem você é, de tudo. Para que você possa agir de acordo. Depois, mapeie e enxergue o que está ao seu alcance da sua vida. Aquilo que é seu controle e aquilo que não é seu controle. E entregue aos pés, entregue nas mãos de Deus aquilo que não é do seu controle. Por último, o que não está no seu controle é o objeto do seu exercício de fé. Aquilo que não está nas suas mãos, para que você mude, você vai entregar aos pés dele. Aquilo que não está nas suas mãos hoje, agora, aquilo que encheu a sua cabeça hoje, não a cura para as nações, aquilo que te preocupou hoje, é o que você deve colocar aos pés dele. Porque não é teu poder, não é tua competência. Acredita, tenha fé nisso, para você ver o sobrenatural no pequeno e ver isso escalonar, isso crescer. E aquilo que está no seu controle, nisso aí você coloca energia. Isso te alivia. Isso te traz, por meio do conhecimento da revelação da palavra, a paz que está lá em Filipenses 4. Acredita nisso. Constrói isso para você. Entender que a palavra de Deus é um livro que é via de regra e prática, ou seja, ele nos ensina como agir, qual é o caminho das decisões, o caminho das ações. Chegando essas nuances da palavra de Deus, a gente consegue olhar para dentro. E aí, quando o resultado acontecer aqui, você vai ter segurança de passar para lá. Amém? Eu agradeço a oportunidade essa noite, devolvo a palavra para o pastor Vladimir. Deus abençoe a todos.